Mudar essa palavra vai mudar a sua vida. Parece uma promessa boa demais para ser verdade, mas no final desse vídeo você vai ver que realmente é algo muito relevante, muito importante, que se você não está fazendo ainda, você está perdendo tempo na vida e está destruindo a sua vida ao invés de construir uma vida melhor. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever se você gostar desse conteúdo, clica no curtir, clica no compartilhar, se inscreve no canal, aperta o sininho. Ah, mas eu não estou recebendo os vídeos? Aqui embaixo vai ter um link para você entrar na minha lista de e-mails, onde eu mando ali os conteúdos mais quentes, os mais tops da semana. Vamos lá então, é o seguinte, ó, qual é a palavra que você precisa mudar, o que você precisa pensar para que a sua vida se torne diferente? É normal quando as pessoas me procuram aqui no YouTube, aqui no Instagram, né, onde quer que seja, e digam assim, mas eu estou, por exemplo, estudando para um concurso, estudando para um vestibular, mas a minha família não me apoia. Se eu tivesse uma família que apoiasse, tudo seria mais fácil. Mas Lula, eu comecei a estudar, mas eu tive um colégio muito ruim, uma base muito fraca. Se eu tivesse uma base melhor e tal. Medula, eu quero estudar, mas o meu namorado não me apoia, mas a minha esposa não me apoia. Se eu tivesse uma esposa melhor. Conseguiu perceber o padrão? Nesse momento, talvez você ache que a palavra seja o mas. Pode até tratar dessa palavra em outro momento, porque realmente essas ressalvas, elas também te prejudicam. Mas aqui de novo, né? Mas, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Não mas com aquele i, aquilo é soma, tá bom? Não cometa esse erro. Se você me segue, não cometa esse erro. Então, olha só, o que é aqui? A diferença, na verdade, que o autor traz, é a diferença entre ser e ter. Ou, na ordem que ele traz, ter e ser. Como assim, Medula? O foco que acaba trazendo muita dificuldade para você na vida é quando você foca da seguinte forma: se eu tivesse um estudo melhor, se eu tivesse um namorado melhor, se eu tivesse uma família que apoiasse. E é claro, aqui eu não estou dizendo que não existe o problema, certo? Você não vai fechar o olho para o problema. Sim, se você tivesse um colégio mais forte quando você foi criança, quando você teve a sua formação, óbvio que seria melhor, mas eu pergunto, você controla o que você teve? Você controla o passado? E a resposta é não. Você controla a família que você tem? Ou melhor do que isso, você controla as ações deles? E a resposta é não. Tipo, pode vir em algum outro momento que indiretamente você até controla, mas diretamente não. Você controla as ações da sua esposa, do seu marido, do seu namorado? Não, as ações deles você não controla. Você pode até decidir trocar de namorado, né? Ou ficar solteiro, mas o ponto é que nesse momento, se você está entendendo que você vai manter o relacionamento, você não controla as ações diretas, certo? Então, esse livro ele traz, e eu não falei do livro, né? Acho que não sei. Bom, hoje no Leitura Diária a gente está tratando desse livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, tá? Então, o que acontece, galera? O autor traz um conceito muito interessante, tá? Que é o círculo de preocupação e o círculo de influência. Quando a gente fala de círculo de preocupação, imagine tudo aquilo que você não controla, as coisas que estão fora do seu controle ou até mesmo um controle indireto muito longínquo, né? Então, nesse caso, você olha para o passado, por exemplo, e ele está só no teu círculo de preocupação. Porque se você ficar focando nele, você fica preocupado, ansioso. Mas eu tive um colégio ruim, se eu tivesse um colégio melhor. Pergunto, isso faz diferença no seu resultado? O fato de você ter tido um colégio ruim? Sim, faz. Eu concordo com você. Não estou menosprezando nenhum do seu problema. Mas a pergunta que é a chave que vira na sua cabeça e que você começa a produzir mais resultado. Você reclamar disso ou você focar neste ponto ajuda você a construir um futuro melhor? Não. Se tivesse sido diferente, hoje seria melhor? Sim. Mas dizer que se tivesse sido diferente, hoje seria melhor, resolve alguma coisa? Nada. Por isso é o foco no seu círculo. Se você fizer isso constantemente, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, você está focando no teu círculo de preocupação, ou seja, só fica preocupado, mas não resolve nada. Você usa energia boa em um ponto ruim.
Como então, Medula, que eu consigo mudar essa forma de pensar e começar a gerar resultado? Em vez de você pensar, e se eu tivesse, pense sempre, e se eu fosse? Porque aí você foca no seu círculo de influência. O que é o círculo de influência de maneira bem geral, bem superficial? É quando você foca nas atitudes ou nas coisas que você controla. E o que você controla? Na verdade, em última instância, você controla as suas decisões e as suas atitudes perante os fatos. Imagine que você tem alguém que gritou com você. Você pode dar um soco na boca da pessoa, o que às vezes até dá vontade de fazer, né? Ou você pode silenciar. Veja, você não controla que a pessoa gritou, o grito da pessoa, por exemplo, mas você controla a sua decisão perante o grito da pessoa. Ah, mas a pessoa me tirou do sério. Não, você se permitiu sair do sério. Faltou autocontrole para você, independente do que esteja acontecendo. Por isso, as pessoas diferentes reagem de formas diferentes. E aí, veja, alguém vai dizer, ah, mas eu sou assim. Pois é, aí a gente pode tratar sobre isso em um estudo de alguns outros livros, por exemplo, o Mindset, da Carol Dweck. Ela trata muito sobre isso, a mentalidade fixa, a mentalidade de crescimento. A gente vê isso em outro momento. Mas o ponto é, a decisão é sua, sempre será. Se você não consegue se controlar, aí você precisa desenvolver isso, certo? Mas, então o que, Medula, eu preciso mudar? Você precisa mudar o foco de ter, por exemplo, se eu tivesse uma família melhor, se eu tivesse mais condições, se eu tivesse... Tudo bem, então vamos lá. Se você tivesse um emprego melhor, por exemplo, a sua vida seria melhor, então ao invés de focar nisso, se eu tivesse um emprego melhor, comece a focar. E se eu fosse, por exemplo, mais estudioso? Imagine que você queira passar num concurso, ou que você queira passar em um vestibular de medicina, você queria ser médico. Ah, se eu tivesse tido a oportunidade está lá todos os anos. Todo ano abre vestibular para medicina. O que está faltando para você? Ah, Medula, está faltando dinheiro? Não tenho dinheiro. Beleza, e se eu fosse... por exemplo, e se eu trabalhasse em 2 empregos? E se eu economizasse algumas coisas que eu estou gastando a mais? E se eu fizesse uma reserva? Ou, e se eu fosse extremamente estudioso a partir de hoje e ao passar, por exemplo, na faculdade de medicina, se eu desse aulas particulares? Consegue entender? Se eu, ao longo da minha preparação, fizesse um canal no YouTube aqui, compartilhando o meu estudo, a minha preparação e, quando entrasse na faculdade, desse aulas particulares de uma matéria que eu gosto. Tem um monte de professor que começou com um canal pequeno aqui no YouTube e que hoje está milionário, literalmente. E aí? Consegue entender? Quando você foca se eu fizesse, se eu fosse mais estudioso, mais comprometido, mais qualificado, se eu buscasse mais qualificação, quando você foca nas suas ações, o que acontece é que você começa a achar um caminho, você começa a achar uma solução. E aí talvez alguém vai dizer, ai, Medula, não é tão fácil. Pois é, seja bem-vindo à vida de adulto. Ninguém disse que vai ser fácil. E realmente não é. E de novo, a gente volta para o mesmo ponto. É claro que se você tivesse um papai rico, se você tivesse todas as condições perfeitas, seria mais fácil. Mas isso é óbvio. Enquanto você ficar focando no óbvio que está te trazendo prejuízo, você está focando no teu círculo de preocupação e não no teu círculo de influência. O que você pode fazer com a condição que você tem? Comece a pensar dessa forma. Se você fosse mais estudioso, se você fosse mais dedicado. Quer ver? Eu não estou dizendo que eu sou estudioso nem dedicado, mas agora são 7h18 do dia. Deixa eu ver se foca aqui. Não focou, né? Deixa eu ver, aparece? Não sei se aparece no dia. Hoje é sábado, 7h19 de um sábado. Eu não preciso fazer isso, mas eu gosto de fazer isso. Para aqui, para vocês, eu tenho me dedicado. E isso naturalmente me traz resultado. Consegue entender, galera? São 7h18, eu não acordei agora, né? Então eu já acordei faz tempo. E estou aqui no escritório, estou gravando para você. Eu só quero que você entenda isso, tá? A gente olha para o nosso tempo, a gente olha para a nossa vida, a gente toma as decisões. Então quando eu penso, puxa, eu quero ajudar mais. Então, e se eu sentar e gravar um vídeo assim, ajudarei mais? Faz sentido isso para você?
Espero ter te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, pare, né, de focar no seu círculo de preocupação, comece a focar no seu círculo de influência e tomar decisões, controlar as suas decisões para que você faça uma vida melhor. Tamo junto, eu sou Pedro Medula, dediquei anos para mudar minha vida e hoje para mudar a sua. Se tiver alguma pergunta ou comentário, se te ajudou, comenta aqui embaixo e se você é novo, não se esquece, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Pra cima!